se você fosse escolher, tipo, um assunto que talvez para você... Cara, isso daqui, quando eu falo, eu vejo que tem, além de ter muito resultado nas pessoas, é algo que eu quero muito, tipo, acabar massificando naquilo que é o que eu desejo trazer para as pessoas. Você escolheria o quê, cara? Bom, o capítulo sobre a minha conversão e aproximação com Deus eu diria que é um dos pontos centrais do livro. Então, o meu processo de conversão, Guto, foi muito... Ele começou como um processo racional, né? Eu entendendo os argumentos a favor da existência de Deus, que eu abordo muito no livro. Esses argumentos, as 5 vias de São Tomás de Aquino, né? A causa primeira, que é um argumento muito interessante. Basicamente, ele diz que tudo que não tem existência por conta própria precisa ter sido causado por algo, né? Então, essa xícara aqui, ela não brotou na existência do nada. Alguém pensou nela, teve que desenhar ela, alguém teve que produzir ela. Só quem brota é cunhado no churrasco, que não traz a carne. Brota do nada, né? Cunhado no churrasco. Nossa, desculpa o meu nível, viu, gente? Eu tô atrapalhando aqui o homem. Homem é o gentleman, né, amor? Falando, né? É gentleman que fala, né? Agora, o inglês do Gabriel, vou dizer, viu? Aí é impressionante, viu? Meu sonho de consumo intelectual é o inglês, o homem dando uma palestra em inglês. Você já viu, Isaac? É outro nível. Mas vai lá, a xícara não brota do nada. Desculpa, que vergonha. A gente também não, né? A gente precisa dos nossos pais para nos gerar. Então, tudo vai ter uma essência, né? Aquilo, a razão pela qual algo serve, e vai ter que ter a existência em algum momento, ou seja, vai ter algum fator exterior que vai trazer essa essência para o mundo físico, para que passasse a existir na realidade. E aí, se a gente for aumentando essa escala cada vez mais, a gente chega no próprio universo. Então, o argumento de São Tomás é que o universo não pode ter causado a si mesmo, né? Você precisa de um ente exterior ao universo para tê-lo causado, que ele chama da causa primeira. Sim. Aí tem gente que fala, mas e aí quem que criou Deus, né? Se você for expandindo, quem que criou Deus? Mas essa pergunta não faz sentido, porque se eu tô perguntando sobre quem que criou essa xícara e eu chego na resposta que foi, sei lá, o Raimundo que criou essa xícara, eu não fico perguntando depois, não, é quem criou o Raimundo? Sim. Tudo bem. Quando a gente chega em Deus, a pergunta quem criou Deus não faz sentido, porque a própria natureza de Deus é a existência, né? Deus é a existência em si, é o ato puro, né? Aquilo que sempre foi e sempre será, que está fora da matéria, que está fora do tempo. Então, é algo que não foi criado, né? Todas as outras coisas vieram dele. Então, quando eu comecei a olhar para esses argumentos, eu falei, caramba, eu tive errado a minha vida toda. Eu achava que o ateísmo era a posição correta, né, que estava do lado da ciência e tudo mais, mas, na verdade, é exatamente o contrário. Então, eu diria que eu tive esse processo, mas o primeiro encontro real que eu tive com Cristo foi na minha primeira Eucaristia. Né? Porque eu vim nesse processo muito, muito racional. Já foi como adulto, né? Depois dos 30. Como adulto, né? Com 31 anos. Que foi uma experiência muito interessante também. Eu escuto isso de muita gente, né? Que quando você faz como criança, você não entende muito o que está acontecendo. Mas claro que eu acho que deve fazer como criança. Mas como eu tive essa chance de fazer como adulto, de fato eu fui me preparando muito para isso. E aí foi realmente a receber a primeira Eucaristia, um negócio que foi a experiência espiritual mais forte que eu tive, um encontro físico com Cristo, né? Então, realmente eu vejo esse como um momento de virada mesmo na minha vida. Olha que forte, cara. Isso é bonito ver, né, filha? Essa movimentação de ver tanta gente adulta que se prepara para uma primeira Eucaristia, que se prepara para a Crisma, né? E faz isso com sentido, né? E não, eu vou casar na igreja, eu preciso crismar e fazer aquela coisa toda, né?
mas com sentido para a coisa, né? Sim. E eu vi que aqui você colocou nessa parte também do testemunho e da própria busca de Deus. É interessante, gente, que no sumário do livro aqui ele vai falar sobre ordem, sobre sexualidade, depois ele vai falar sobre o trabalho, e é bem no centro do sumário se tem ali a busca de Deus, né? Tipo, a causa primeira de tudo, né? É o entendimento de que está ali. Aí depois que vai vir inteligência e aperfeiçoar isso, aperfeiçoar o ser humano, aquela coisa toda, né? E ter essa consciência muito clara, né? Que nem a filosofia, nem a ordem, nem a sexualidade, nem a inteligência, nem o próprio ser humano em si, nem nada que tem ao redor de tudo isso que tem falado aqui, se não existe a busca de Deus, ela vai ser vazia, né? Ela por si mesmo ela vai ser oca, né? Sem sentido algum. E a percepção que eu queria trazer aqui é que hoje se fala mais claramente sobre, olha, é o seguinte, você quer ter um casamento feliz? Tá? Tipo, a probabilidade do teu casamento não dar certo se não tem Deus é gigante. E hoje as pessoas conseguem falar isso com clareza. Sim. Você tem negócios? Você é empresário? Olha, a probabilidade de você acabar com a tua família ou mergulhar de um jeito e cair numa depressão e a tua empresa não ir bem, não caminhar bem, se você não tem Deus, é muito grande, né? E a gente percebe que essa abordagem direta da necessidade de Deus, ela tem sido falada de uma forma mais aberta, né, para as pessoas, né? Quando você chega com um livro que de certa forma ele provoca, porque você diz a bússola, né? Tipo, é teu caminho, cara. Isso aqui é a virtude, é a maturidade, a sabedoria. Como que geralmente esse discurso direto, casamento, cara, sem Deus, muito difícil de dar certo. Tua vida empresarial sem Deus, cara, pode ser um fracasso muito rapidamente. Como que isso é recebido no meio dos empresários neófitos, ou seja, aqueles que vão escutando pela primeira vez esse tipo de abordagem, né? E que vão chegando e que vão escutando? Como que é a relação de reatividade, geralmente, dessas pessoas, dos antigos Gabriéis, né? Que você tem encontrado, que você tem visto, no geral, assim, que você tem percebido? O que eu vejo cada vez mais é que as pessoas querem a verdade, por mais que possam se incomodar no primeiro momento, mas a verdade é a verdade, ela vai se demonstrando, ela vai aparecendo, ela se manifesta na realidade todos os dias. E as pessoas estão sedentas por isso, Guto, porque acho que as pessoas estão tão cansadas que durante tanto tempo elas ficaram tão afastadas e as pessoas foram ficando com tanto medo de falar certas coisas, de não querer ofender, né, de medir as palavras para ver o que você vai falar. E as pessoas estão cansadas disso. Então, quando você fala diretamente com as pessoas, primeiro que é um ato de misericórdia, né? Porque é muito mais confortável, às vezes, você falar, eu não vou, sei lá, o cara tá fazendo alguma coisa errada na vida dele, mas eu não vou falar nada para não me indispor. Só que quando você fala, é óbvio que você tem que saber como falar para não ser agressivo, porque a gente tem que falar de forma misericordiosa. Mas a quantidade de pessoas que eu já conversei, e eu não estou falando que eu sou o bastião da virtude. Eu estou nessa caminhada como todos os outros, errando e tentando acertar todos os dias. Mas, de fato, eu falo coisas que para as pessoas que elas mudam de vida. Tem uma amiga
da Martina, inclusive a gente estava hoje conversando sobre ela, que há pouco tempo atrás ela estava também tentando encontrar um caminho. E a Martina conta essa história, que ela chamou ela um dia para conversar, falou um monte na cara dela, falou um monte de verdade. E ela, de fato, começou a colocar a vida em ordem novamente. Ela tinha o sonho de construir uma família, casou agora, tá morando nos Estados Unidos. Aí hoje ela mandou foto da casa que eles estão se mudando nos Estados Unidos. Aí a Martina até comentou, olha os planos de Deus como são maravilhosos, né? Ela tinha o sonho de ter uma família até pouco tempo atrás e agora isso se tornou realidade. Mas às vezes foi uma conversa que fez diferença, né? Que fez a pessoa repensar várias coisas, que fez ela começar a colocar as coisas em outra perspectiva. E a gente tem que falar isso para as pessoas. Então, isso nas aulas do Em Busca da Verdade, por exemplo, a gente fala claramente, fala sobre casamento, fala sobre divórcio, fala sobre ter filhos, né, que as pessoas deveriam ter. E acontece, às vezes, das pessoas ficarem incomodadas com alguma coisa, né? Se fala sobre divórcio, as pessoas ficam incomodadas. Às vezes sexualidade também. Sexualidade. Mas, no fundo, é pelo bem das pessoas. E se elas estiverem dispostas a ouvir, de fato, a vida delas vai começar a ficar mais ordenada. Mas eu acho que as pessoas estão sedentas por isso, sabe? Para que a gente fale a verdade mesmo, né? E a verdade está aí há 2000 anos. Então, é um mapa da felicidade, né? O que é a bússola? É exatamente isso, é um caminho. A vida não é um caminho aleatório. Muita gente acha assim hoje em dia, né? Todas as pessoas estão enfileiradas aqui, né? E a felicidade está aqui em cima. E aí cada uma vai percorrer um caminho diferente e vai chegar de um jeito diferente na felicidade. Isso não é verdadeiro. Existe um mapa da felicidade, né? Existem escolhas que a gente vai fazer na nossa vida que vão nos aproximar da felicidade, que vão nos aproximar da plenitude da alma, que vão nos aproximar de Deus. Não é um caminho aleatório. O próprio Deus mostrou isso pra gente. Ele se encarnou e veio pra Terra e falou isso pra gente. Sim. A gente só tem que seguir o que ele falou.